Olá pessoal, dia 20 de julho de 2020 e nós estamos aqui vendo uma alta nas ações das empresas de telecom na bolsa. Subiu a Oi, subiu a TIM, subiu a Claro, subiu a Vivo e a gente vai tentar entender o que aconteceu aqui, tá? E no final a gente vai dar uma avaliada na Oi, que a Oi é que foi a origem disso. Então vamos para frente, vamos começar a entender o que aconteceu. Nós tivemos a alta, subiram todas as empresas do setor, subiram com força. E aí a gente vai entender por que a Oi subiu, depois por que as demais subiram, qual será o futuro da Oi e algumas dicas para quem pretende investir nessas ações, tá? Principalmente ações da Oi, que é o que foram objetivo, que foram objeto, na verdade, de oscilação, de subida hoje, tá? Então, o que aconteceu? A Oi, como vocês sabem, está em recuperação judicial. Caso você não entenda o que é recuperação judicial, comenta aqui no vídeo que eu faço um vídeo explicando como é que funciona, tá? E aí o que aconteceu? Está em recuperação judicial, mesmo durante a recuperação judicial, continua sem conseguir dar resultados consistentes por vários períodos. E aí o que aconteceu? A administração da empresa decidiu vender a telefonia móvel, a área de telefonia móvel, o chip da Oi que a gente conhece, a Oi basicamente que a gente conhece, né? Que é a Oi da telefonia móvel, vai ser vendida. E o que vai fazer? Ela vai pegar esse caixa e vai ter caixa para abater a dívida, vai ter caixa para continuar operando, tá? Então, ela pretende se concentrar no setor que ela considera mais lucrativo, que é o setor de infraestrutura e telecomunicações, tá? Inclusive saiu notícia hoje que ela vai não somente fornecer o serviço, como ela vai permitir que outras pessoas jurídicas, né, outros entes, ofereçam o serviço dela só com outro nome. Então ela meio que vai locar a infraestrutura dela. E aí o que aconteceu? Bom, a Oi disse, vamos vender essa operação por pelo menos ou não menos que 15 bilhões de reais. Então 15 bilhões é o valor estimado para a venda dessa operação de telefonia móvel. E aí o que acontece? A notícia que fez as ações subirem é que uniram-se a TIM, a Claro e a Vivo, ou seja, a Telecom Itália, a Telefônica e a América Móvel. E todas elas se uniram para fazer uma oferta pela operação de telefonia móvel da Oi. Então, por que a ação da Oi subiu? Subiu porque ela vai de fato ter um comprador para a operação e ela vai poder ter uma esperança de se recuperar. E por que as outras subiram? Simples, as três se uniram, então só vai ter uma proposta. Se as três estivessem brigando, o preço subiria e elas perderiam. Como as três combinaram para fazer uma proposta só, provavelmente vai ser comprada pelo mínimo valor possível. Isso vai ser bom para elas. E pelo que dizem, a maior fatia fica com a TIM, a Telecom Itália. E vamos ver no que dá. O fato é que fui analisar os demonstrativos da Oi, faz mais ou menos 1h30 que eu decidi fazer esse vídeo, então eu corri lá no website e verifiquei que contabilmente esses ativos, esses equipamentos e esses softwares, enfim, esses ativos sob controle da Oi, eles estão contabilizados com valor de 7,6 bilhões, um pouquinho mais de 7,6 bilhões, e serão vendidos por 15 bilhões, então será uma boa operação para a Oi, que tem mais ou menos uns 40 bi de ativo imobilizado, então ela vai se desfazer de 7,6 bi. Isso inclui também não somente o imobilizado, tá? Inclui o software, inclui toda a operação que é somente da unidade móvel dele, somente da área móvel. Então o que não é da área móvel não está nesse pacote, mas tudo que é da área móvel está aí, inclusive a base de clientes, até o software que as lojas utilizam está no meio. E aí o que acontece? Fatores críticos nisso daí, com a Oi, né? Então, voltando à questão das outras empresas, nós já entendemos por que as outras subiram. Você já sabe agora por que as outras subiram. As outras subiram porque elas combinaram de só fazer uma oferta e assim a oferta vai ficar mais baixa porque elas não vão brigar entre si.
Então, fatores críticos, a elevada dívida em dólar da Oi. Aí vai um aviso, pessoal. Quando eu olhei os demonstrativos conforme padrão CVM, a dívida estava diferente do press release, a dívida em dólar, tá? Em ambos os casos é uma dívida de 24 bi, dívida de longo prazo. Quando eu falo dívida, é empréstimos e financiamentos, tá? Empréstimos e financiamentos de 24 bi mais ou menos, só que no press release diz que são 16 bi em moeda estrangeira. Só que se a gente não observar o press release, a gente for observar o ITR, né? Aí vai dizer que a moeda estrangeira são 12 bi e 12 bi de moeda nacional. Então eu não sei exatamente de onde vem essa divergência, o porquê dessa divergência. Enfim, o fato é que fica para uma análise futura. Mas ela está com uma elevada dívida em moeda estrangeira e os resultados positivos não estão vindo mesmo depois da recuperação judicial. Eu me lembro de 2002, quando eu comecei a analisar o mercado de ações, a ação mais líquida da bolsa não era Petrobras, não era Itaú, não era Ambev, não era Vale, era Telemar, que hoje é Oi. Então era a ação mais negociada na bolsa em 2002. Lá por volta de 2008 eu já comprei umas debentures, mas os balanços, os demonstrativos já não estavam essas coisas não, já era meio ruim. E eu me refiro à ausência de resultados positivos depois da recuperação judicial. Nos últimos trimestres, ela não consegue dar lucro de maneira sustentável. A gente está vendo uma oscilação. Às vezes tem lucro, às vezes tem prejuízo. E, como eu falei, a recuperação judicial é um processo complicado. Então, essa dívida em dólar, ela fica particularmente sensível nesses momentos em que o dólar dispara. E aí, o que a gente viu desses resultados, quando a gente passa a analisar esses resultados da Oi? Teve um prejuízo absurdo nesse primeiro trimestre, 6 bilhões de reais de prejuízo. Simplificando, se ela vender a operação por 15, não daria 3 trimestres de resultado negativo, enfim. Aí você pergunta, então, professor, a empresa está acabada, não vai servir para nada. Pelo contrário, se a gente for analisar com cuidado, a operação, que a gente chama de lucro operacional, né? Lucro fruto da operação, da atividade operacional da empresa, sem considerar questões de endividamento e pagamento de juros, esse tipo de coisa, que a gente chama de EBIT, ele não foi negativo, foi quase zero, mas não foi negativo. Então, a operação de telecom, a operação como um todo da Oi não foi deficitária. Ela gerou caixa, ela gerou um lucro operacional bem pequenininho, mas gerou lucro operacional. Então, chega uma espécie de aviso para a gente, olha, a operação funciona, o problema está sendo outra coisa. Quando a gente vai analisar com cuidado, tá aí de laranja, inclusive eu ter destacado para que você pudesse ver, a desvalorização cambial foi a fonte de prejuízo. Lembra que o press release está dizendo 16 bi de dívida em moeda estrangeira, o ITR está dizendo 12 bi em moeda estrangeira? Pois é, o dólar dispara junto à dívida e ela contabiliza um enorme prejuízo. Então vem dois aspectos aí para a gente levar em consideração, dois aspectos positivos. O primeiro deles é a operação de telecom não deu prejuízo, e segundo, se o dólar cai, ela vai ter um resultado positivo também. Então basta que a situação melhore, o dólar dê uma queda, cai abaixo de 5 reais, que já vai dar uma aliviada boa nos resultados. Então são dois aspectos positivos aí. O EBITDA foi positivo também. O que é isso? É uma aproximação para a geração de caixa da empresa. E é muito importante que seja positivo e bem elevado. O único problema, o único senão é que foi inferior ao CAPEX. Professor, o que é o CAPEX? O CAPEX é o quanto você separa de capital para investimentos. Então, é natural que o CAPEX ou CAPEX seja muito elevado em uma empresa de expansão, mas não é o caso da Oi. Ela está em recuperação judicial, só está investindo o mínimo necessário. Então, o EBITDA deveria ser maior. Então, esse é um ponto negativo, mas nós tivemos dois pontos positivos aí no resultado. Então, nós fizemos uma análise rápida e consideramos que não é tão feio quanto parece. A verdade é essa.
E aí a dívida em dólar, como é que a gente resolve? Ó, eu considerei aqui a pior das situações, que foi a situação anunciada no press release. Dívida total de 24 bi, como eu falei, empréstimos e financiamentos, não são obrigações, tem mais obrigações, estou me referindo a empréstimos e financiamentos, total de 24 bi. Dívida em dólar, na pior das situações, que é do press release, 16 bi, só que eu botei de laranja aí, tá com a cor laranja. Dá uma olhada, venda da operação móvel na 15, então você consegue endereçar toda a dívida, ou praticamente toda a dívida, dependendo da situação, dívida em dólar. E assim você fica livre dessas oscilações tremendas. Agora, se o dólar der uma queda boa, essa dívida já vai dar uma aliviada também, o resultado vai positivo, e aí você pega os 15 bi e já tem como dar uma endereçada legal a essa estrutura de capital. Então fica mais uma boa notícia aí, principalmente se a operação que ficar for uma operação lucrativa, que tende a ser lucrativa. Por quê? Porque primeiro você está falando de uma operação que não aparece em concorrentes. Qual é a empresa que vai querer cabear o país inteiro com fibra ótica para oferecer infraestrutura de telecom? E segundo, como eu falei, primeiro que é difícil de entrar concorrentes, e segundo que você tem uma estrutura que é complicada que é tranquila com relação à concorrência. A empresa oferece aquele determinado serviço e você vai ficar sossegado com relação à concorrência nesse sentido, tá? É difícil a chegada de novos participantes e os atuais também não vão ficar se matando para oferecer isso daí. É basicamente isso. Cabe uma análise desse tipo de operação no futuro. Vamos pensar. Qualquer coisa comenta aí que a gente analisa. E aí a questão mais crítica, a gente chega à questão mais crítica da Oi é o seguinte: se a empresa voltar a ser lucrativa, a gerar caixa de maneira consistente, manter um lucro de maneira consistente, nós teremos uma operação, digamos assim, lucrativa e sustentável. O atual patamar de preço dela está baixo. Então você vai ter lucro se você comprar agora e ela vier a ter isso daí. Agora, que está mais ou menos na segunda linha aí do que eu estou considerando, que é caso positivo, teremos um P/VP atrativo, ou um preço-valor patrimonial atrativo. Professor, não sei o que é preço-valor patrimonial. A quarta aula ao vivo eu ensino você a analisar ações com dois indicadores apenas, e um deles é o preço-valor patrimonial. Assiste lá, vale muito a pena. Esse é um indicador que eu acho fantástico para você saber se a ação está cara ou está barata. Em termos gerais, o P/VP hoje da ação está dizendo que você leva 60 centavos de patrimônio, você paga 64 centavos, mais ou menos 60 e poucos centavos, e leva R$1 de patrimônio. Então está meio que em promoção se ela voltar a dar lucro. Se a empresa voltar a dar lucro, está meio que em promoção. Agora, pode ser que ela não volte a dar lucro, então esse preço está absurdamente alto, porque ela vai simplesmente encerrar as operações no futuro. Então, se o mercado soubesse que ela volta com tranquilidade, não estaria por esse preço, estaria bem mais caro. Se o mercado soubesse que ele iria falir, o preço já estaria lá embaixo e a ação estaria valendo menos de um centavo, na verdade, que é um valor simbólico. Então, na prática, o que a gente tem? A gente tem essa incerteza. Se ela voltar a gerar caixa de maneira consistente, nós teremos um resultado bom. Então, nós teremos uma subida no preço da ação. Se ela não conseguir gerar resultados com consistência, depois de que se desfizer dessa operação móvel, aí a gente vai ter problema sério. Aí quem tiver ações dessa empresa vai perder um bom dinheiro, perder uma boa parte do dinheiro. Então, pessoal, a questão crítica que eu quis apresentar é basicamente essa. Então, simplificando, sintetizando tudo, vamos resumir o que aconteceu. Hoje, toda a Telecom subiu porque todas as empresas de Telecom se juntaram para comprar a Oi e fazer uma oferta só, o que vai ser vantajoso para elas, não necessariamente para a Oi. Segundo, só no fato de você já ter um comprador, já levantou a ação da Oi, porque ela podia não conseguir vender essa operação. Então, subiram todas.
Com relação à análise da Oi, se a Oi conseguir se desfazer dessa operação, vai gerar caixa. Se o dólar cair um pouquinho, se ela conseguir resolver essa questão da dívida, pelo menos a dívida em dólar, vai dar uma ajuda legal e aí ela vai poder se concentrar na operação. Se a operação se sustentar de maneira lucrativa, então a gente vai ter uma empresa bem rentável, porque o valor patrimonial dela está baixo para uma empresa rentável. Mas pode ser que a operação não dê certo, então ela vai parar de funcionar, vai acabar falindo mesmo. Então tudo vai depender da capacidade da empresa voltar a gerar caixa e lucro, e essa venda fará toda a diferença no futuro. Por que essa venda de hoje fará toda a diferença no futuro? Porque essa venda de hoje é crucial para ela conseguir resolver, endereçar essa dívida, resolver esse problema da dívida e se concentrar na geração de caixa. Então, sem a operação de venda não vai se sustentar, mas somente com a venda não necessariamente ela vai voltar a ser uma empresa boa. Ela precisa vender, resolver as questões estruturais da estrutura de capital dela e depois voltar a gerar riqueza. E aí quem tiver comprado vai poder comprar por um preço bom. E lembre-se do seguinte, o preço está na máxima das últimas 52 semanas, ou seja, na máxima do último ano. Muito cuidado em comprar quando você compra preço próximo às máximas. Eu não gosto muito dessa ideia não, tá? E aí, aí eu quero te pedir uma coisa. Se você gostou, está aqui até agora nesse vídeo, clica no curtir, porque o YouTube vai sugerir esse vídeo para outras pessoas e essas outras pessoas podem aprender um pouquinho. Como você viu, meu canal não é patrocinado, não tem propaganda, nada. Esse seu curtir é só para a gente dar uma impulsionada nesse vídeo para mais pessoas aprenderem um pouquinho, tá? Se você gostou também, não está inscrito, inscreve no canal porque vai fazer muita diferença. E eu tenho um site, pessoal, um site onde eu compilo meus vídeos, onde eu apresento, onde eu coloco alguns materiais, algumas videoaulas, onde eu ensino as pessoas que querem aprender sobre investimentos. E eu criei uma newsletter que você se cadastra lá e tudo que você precisa, e toda semana você vai receber um material gratuito, só um e-mail por semana que eu tenho mandado. Pode ser que eventualmente mande mais, mas agora é só um e-mail mesmo por semana. E um aviso das aulas, todas terças-feiras às 19h30 aprendemos um pouquinho sobre investimento. Na primeira aula aprendemos sobre renda fixa, segunda aula aprendemos como escolher fundos de renda fixa. Só as duas primeiras foram renda fixa, daí para frente é tudo renda variável. Terceira aula a gente aprendeu os produtos de renda variável, todos os produtos de renda variável disponíveis. E na quarta aula nós, com apenas dois indicadores apenas, nós aprendemos a escolher as ações, escolher ações através de dois indicadores apenas, o que é excelente para quem está começando. Na quinta aula, que vai ser, eu estou gravando isso de madrugada, que vai ser hoje então, na quinta aula nós vamos aprender o que o investidor não deve fazer. Na sexta aula já é surpresa, então eu espero que você tenha gostado, eu espero sinceramente ter te ajudado e comenta aí. Fala o que é que você está achando, fala o que é que você está precisando aprender, que eu monto um vídeo para você.